Quase meio bilhão de pessoas em todo o mundo têm diabetes. Com cerca de 15 milhões de pessoas, o Brasil é o 6º país no mundo em quantidade de pacientes com diabetes. E eu aposto que você conhece alguém com diabetes, conhece alguém que já teve complicações pelo diabetes e mais. Muito provavelmente conhece alguém que tenha diabetes e não sabe do diagnóstico. No vídeo de hoje eu vou explicar 12 sinais e sintomas de diabetes, de açúcar alto no sangue. Me acompanhe. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, sou o Dr. Moser Susga, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 12 sinais que o paciente possa estar com diagnóstico de diabetes, que ele possa estar com açúcar muito elevado no sangue. E muito provavelmente você conhece alguém com diabetes, você já viu alguém com complicações do diabetes e você muito provavelmente convive com alguém que tem o diabetes e não sabe desse diagnóstico. E olha que interessante, 1 a cada 5 pessoas não sabem do diagnóstico numa pesquisa realizada nos Estados Unidos. No Brasil esse número deve ser muito semelhante. Qual que é o perigo disso? A pessoa sem o diagnóstico de diabetes, ela não vai fazer o tratamento correto, ela não vai se cuidar, ela não vai melhorar a alimentação, ela não vai fazer atividade física, não vai perder peso e mais do que isso, ela vai continuar exposta à glicemia, o açúcar elevado no sangue. Isso pode trazer repercussões diversas que eu vou falar já para vocês. Então, já para falar para vocês sobre o diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico? Exames de sangue são essenciais. Então, em termos gerais, pessoal, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas o paciente tem hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, que tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, e tem um teste de tolerância oral à glicose acima de 200, tem diabetes muito provavelmente. Em alguns casos, foi coletado um exame, foi feito um exame numa situação adversa, mas muito provavelmente esse paciente é diabético. E mais do que saber como que a gente faz o diagnóstico, o exame de sangue, a gente precisa que o paciente ele procure o médico, ele reconheça os sintomas, que ele entenda e vá procurar ajuda, e vai pedir para fazer um exame de sangue, vai passar numa consulta de check-up, de avaliação. Independente de outros fatores de risco, o paciente que tenha tabagismo, pressão alta, o diabetes está associado a um aumento de 16% no risco de insuficiência cardíaca, que é a falência do músculo cardíaco, que é o coração fraco, que causa muita mortalidade no nosso país e no mundo. Cerca de 68% dos pacientes diabéticos acima de 65 anos, eles vão morrer devido a alguma doença cardíaca. Isso é impressionante. E 16% desses pacientes vão apresentar AVC, que é como causa de morte, que é o derrame. Então, o diabetes é uma doença crônica em que o organismo ele perde a capacidade de lidar adequadamente com a glicose, que é a principal fonte de energia para o nosso metabolismo. E como é obtida essa glicose? Através da alimentação, basicamente, ou através de estoques dos músculos, do fígado. E a insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas com diversas funções. Entre elas, é proporcionar a entrada de glicose nas células para que ela possa ser utilizada. Os problemas eles vão começar justamente em torno dessa resistência a esse hormônio, da resistência à insulina. Por quê? Porque as células elas passam a não responder muito mais a função dessa insulina. Então, para uma mesma quantidade de açúcar, o pâncreas vai produzindo mais insulina, isso vai trazer problemas. Então, além da célula responder essa insulina, o nosso corpo ele pode ter problema na secreção de insulina. Então, a gente vai ter um problema tanto na utilização da insulina quanto na quantidade de insulina. O diabetes tipo 1, ele é diagnosticado principalmente na infância e na adolescência, é uma doença autoimune, ou seja, as próprias células do nosso corpo destroem as células beta-pancreáticas que produzem a insulina. Agora, nesse vídeo, eu vou focar no diabetes tipo 2, que é 90% dos casos de diabetes no Brasil e no mundo. Ele é diagnosticado principalmente na idade adulta e aonde há uma importante resistência à insulina. Ela é produzida, mas nem sempre, como eu falei para vocês, em quantidade adequada e nem sempre o nosso corpo responde adequadamente a ela. E quais são os fatores de risco para diabetes? O sobrepeso, a obesidade, aumento da gordura visceral, da circunferência aqui do abdômen, sedentarismo, tabagismo, uma dieta inadequada. Obviamente tem influência genética, então olha, aumenta mais ou menos de 2 a 6 vezes o risco de você ser diabético se um paciente de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos, apresentam diabetes. Síndrome dos ovários policísticos aumenta o risco de resistência à insulina e de diabetes. O próprio envelhecimento, a hipertensão, que é a pressão alta, alguns transtornos psiquiátricos, consumo elevado de bebidas alcoólicas, alterações do sono, como eu disse no vídeo, que eu vou deixar no finalzinho aqui para vocês sobre a resistência à insulina. Uma noite mal dormida aumenta, além do apetite no dia seguinte, a resistência à insulina, entre diversos outros. E o diabetes, ele aumenta muito o risco de doença cardíaca, que é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. De infarto, de fibrilação atrial, de insuficiência cardíaca, arritmias malignas, de AVC, que é o derrame, de doença nos rins. Quando muito grave, o paciente pode ter necessidade de hemodiálise. Então, o diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal, que precisa de diálise. As neuropatias, que muita gente se preocupa, que o paciente perde a sensibilidade dos dedos dos pés, perde a sensibilidade nos dedos das mãos e apresentam outras neuropatias, são problemas neurológicos. Problemas circulatórios importantíssimos, até que levam pacientes à amputação,
inflamação, redução da acuidade visual, esse paciente passa a ter muita dificuldade para enxergar, até fica cego, é uma das principais causas de perda de visão na nossa população, aumenta o risco de infecções mais graves e milhares de outras complicações. Então vamos lá, pessoal, vou agora falar sobre os 2 sinais e sintomas, fiquem até o final, entendam, me digam aqui embaixo se vocês são diabéticos, se vocês conhecem alguém com diabetes e se vocês estão gostando dos meus conteúdos, se inscrevam no meu canal, compartilhem esses vídeos, ativem as notificações e vai me ajudar bastante aqui no YouTube, o YouTube entender que esse vídeo é importante e vai disseminar para mais gente aprender sobre isso. Número 1, muita urina, o paciente que está fazendo muito xixi, principalmente à noite. O que isso acontece? O paciente tem muito açúcar no sangue, açúcar tem poder osmótico. Então pega um potinho de açúcar e joga uns pinguinhos de água. O que acontece? Ele puxa aquela água. Isso é o poder osmótico. Então, muito açúcar no nosso sangue vai fazer com que o nosso corpo retenha mais líquido que vai ser filtrado e vai eliminar mais esse líquido no xixi. Então, um sinal de um paciente que começa a fazer muito xixi, uma urina muitas vezes espumosa, pode muito provavelmente estar com açúcar elevado no sangue. Então, número 2, o paciente que tem muita sede. O nosso corpo, quando começa a perder bastante urina, ele interpreta que a gente está precisando de líquido. O sangue, que fica com maior concentração de açúcar, como eu falei para vocês, de poder osmótico, vai fazer com que o nosso corpo precise de mais água. Esse paciente vai ter muita sede. Aquele paciente que bebe água o dia inteiro. Então, muitas vezes é um paciente que fica muito suado, perde muito líquido junto no trabalho, vai bebendo muita água, muito provavelmente esse paciente possa estar com açúcar elevado no sangue e possa ter o diagnóstico de diabetes. Número 3, o paciente tem muita fome. Por a gente não responder muito bem à recepção desse açúcar no nosso corpo e a própria célula não responder muito bem à insulina, ter essa resistência à insulina, o nosso corpo vai apresentar uma vontade de comer muito maior, o paciente vai ter uma falta de saciedade. Por alguns outros tipos de hormônios, ele vai ter muito mais apetite, vontade de comer alimentos doces, alimentos calóricos. Isso vai alimentar o ciclo vicioso do diabetes, que esse paciente vai aumentar o estoque de gordura, e estoque de gordura vai piorar a resistência à insulina. Então, aqui eu falei para vocês desses 3, a tríade 3Ps. Então, o paciente com poliúria, ou seja, muito xixi, polidipsia, muita sede e polifagia, muita fome. Então, esse trio é importantíssimo e é clássico no diagnóstico do paciente com diabetes. Número 4, a perda de peso inexplicada. Então o paciente começou a perder peso sem esforço. Isso chama atenção. Muitas vezes, infelizmente, quando o paciente está com peso muito elevado, ele não percebe essa perda de peso inicialmente. Mas a perda de peso é resultante da perda também de calorias no xixi. Então o açúcar ele vai sendo eliminado pelo xixi. Esse paciente ele não vai lidando bem com o metabolismo e ele vai perdendo músculo, ele perde peso e ele vai ganhando gordura. Isso é muito perigoso, pessoal. Número 5, alteração na visão. O paciente começa a ter uma visão borrada. Por que isso acontece? A nossa lente do olho, ela incha. Assim, o açúcar e a alteração aí na osmose vai fazer com que essa lente retenha líquido, ela fique inchada. Isso varia dependendo do horário do dia. Então, se o paciente está com o açúcar mais elevado no sangue, ele vai piorar, a visão fica um pouco mais embaralhada, borrada, e durante o dia isso pode até melhorar e depois piora de novo. Então, isso é um sintoma, é um sinal clássico. Você tem que procurar fazer os exames de sangue para tentar entender se você está com diagnóstico de diabetes ou não. Retinopatia diabética, o que acontece, pessoal? O diabetes machuca muito os vasos, ele causa lesão nos vasos. Os vasos, eles têm um papel importantíssimo na circulação sanguínea. Se a gente causa lesão nesses vasos, a gente vai nutrir mal os nossos órgãos. E a retinopatia diabética é quando os vasos eles começam a se proliferar em excesso ou eles começam a não levar sangue direito. E isso vai fazer com que a nossa visão, a retina é onde os raios entram no nosso olho e convergem para a gente poder ter a visão. E a retinopatia diabética é uma das principais causas de perda de visão nos pacientes diabéticos. Aumenta o risco de glaucoma, aumenta o risco de catarata. Alterações na visão, elas devem muito bem ser investigadas e suspeitadas nesses casos. Número 6, os pacientes começam a fazer infecções muito facilmente, infecções de repetição, começam a ter muita micose nos pés, começam a ter micose na virilha, nas axilas. Os pacientes podem ter mais pneumonia, eles podem ter aumento de infecção, todas as naturezas. E esses pacientes eles têm dificuldade em lidar com a infecção. O nosso corpo ele precisa do sistema imune muito bem, funcionando muito bem. E esses pacientes têm alteração no sistema imunológico, eles têm facilidade dessa infecção progredir e ser mais grave. Número 7, as doenças vasculares. Os pacientes que têm infarto, os pacientes que começam a ter angina, os pacientes que têm a claudicação intermitente, aquele problema vascular nas pernas, quando os vasos arteriais já não funcionam tão bem, isso
faz com que o paciente fique mancando, fique tendo dor nas pernas. O AVC, não posso esquecer do AVC. Então as doenças vasculares, elas são também um sinal que esse paciente possa ser diabético. No paciente que a gente recebe no pronto-socorro, na UTI, que apresenta um infarto, por exemplo, a gente tem que investigar se esse paciente não é diabético, porque se esse paciente for diabético, o risco dele fica ainda mais elevado. Então, infelizmente, a gente faz o diagnóstico de diabetes muitas vezes num contexto de emergência no pronto-socorro de um paciente que infartou, de um paciente que teve um AVC, de um paciente que teve uma infecção muito grave. Isso é preocupante, porque esse paciente ele poderia ter prevenido chegar nesse ponto, podia ter prevenido esse infarto, esse AVC, outras complicações. Então, por isso que é importante esse vídeo, por isso que é importante vocês se cuidarem. Número 8, escurecimento da pele do pescoço, que a gente chama de acantose nigricans. Pode cometer as axilas, a região da virilha, é aquela, entre aspas, sujeira mais escurecida na pele do pescoço, que não consegue sair com um banho, com um sabonete. Às vezes o paciente ele procura o dermatologista que vai encaminhar para um diagnóstico de diabetes. Número 9, boca seca, hálito cetônico, aquele hálito que parece de alguém que bebeu ou que está em jejum muito tempo. O paciente ele fica desidratado com a perda de açúcar e de líquido e de bastante urina. Esse paciente não metaboliza muito bem o açúcar, por isso ele fica com esse hálito mais forte. Então isso, infelizmente, está presente em muitos pacientes e é um dos guias para a gente fazer o diagnóstico. Número 10, confusão mental. Muitas vezes o paciente ele é levado para o pronto-socorro com os parentes preocupados se ele não está apresentando AVC. E não é raro a gente fazer um diagnóstico de cetoacidose diabética. O que significa isso? É quando o paciente está com açúcar tão elevado no corpo, atrapalha toda a metabolização desse paciente, inclusive o metabolismo do cérebro desse paciente fica confuso por excesso de açúcar no sangue. Então isso não é raro, isso é muito grave. Número 11, sonolência e cansaço excessivo. Aquele paciente que não consegue levantar do sofá, não tem ânimo para nada, cansa para fazer qualquer coisa. Isso pode ser indicativo de que o paciente está com diabetes, com açúcar muito elevado no sangue. Obviamente, existem diversos diagnósticos diferenciais para o cansaço, para a sonolência, mas isso não é raro e é frequente em pacientes sem o controle adequado de diabetes. Número 12, impotência sexual, dificuldade para ereção. Esses pacientes diabéticos, eles são muito vasculopatas, ou seja, os vasos não funcionam direito, tem placas de gordura, o fluxo sanguíneo é prejudicado, e o fluxo sanguíneo prejudicado na região do pênis vai atrapalhar a ereção e vai causar impotência nesses pacientes. Então, se você apresenta impotência, se você tem alguma dificuldade de ereção, o diabetes pode ser um diagnóstico diferencial para isso daí. Então terminamos, pessoal, os 12 sinais e sintomas que chamam a atenção para que um paciente possa estar com açúcar muito elevado no sangue, possa ter o diagnóstico de diabetes, resistência à insulina avançada. E vocês têm que me ajudar na disseminação dessas informações, então conversem com os amigos, perguntem se os amigos estão sentindo alguma coisa. Muito provavelmente vocês convivem com alguém que tem diabetes ou não está se cuidando direito ou nem sabe do diagnóstico. Então vocês também são fonte de disseminação de informação. E também me ajudem curtindo esse vídeo, deixando like aqui, façam comentários, se inscrevam, ativem os sininhos. Para se inscrever, pessoal, não tem custo nenhum, é só clicar aqui para que o YouTube possa avisar vocês aos próximos vídeos e compartilhem esses vídeos, porque a internet vai entender que esse vídeo é legal e vai compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e prevenir doenças. A prevenção é o melhor remédio sempre e para o diabetes não é diferente. Até a próxima!